Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham as nossas atividades de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o último tema do capítulo 1, em que Kardec coloca como título A Era Nova. Já neste tema, trabalhado por Kardec, ele, na verdade, aqui ele vai trazer as instruções dos espíritos, que são comunicações, né, obtidas por via mediúnica, onde será trazido aqui por Kardec os ensinamentos dos próprios espíritos. Então foram as mensagens ditadas aos médiuns, que Kardec tinha maior convivência na sociedade parisiense de estudos espíritas, ou então de um ciclo mais próximo de Kardec, ou até mesmo aquelas mensagens que eram enviadas de diversos médiums espalhados no mundo inteiro, que eles enviavam para Kardec avaliar e analisar essas mensagens, que foi um item trabalhado por Kardec na introdução dessa mesma obra. E essa mensagem, que está no item 9, da qual trabalharemos hoje, é uma dessas mensagens, que ela foi enviada de um médium, que, segundo Kardec, era assinante da Revista Espírita, portanto interessado a esses fenômenos espíritas, que era de uma cidade da França. E essa mensagem foi psicografada em 1861. O fato interessante dessa mensagem é que nós vamos encontrar ela na Revista Espírita de 1861, da edição de março, onde Kardec conta a história dela. Então, na verdade, ele coloca lá a comunicação, a carta enviada do médium até Kardec. Em resumo, o médium diz ser um praticante da fé judaica, né, onde, acompanhando todos os estudos de Kardec até aquele momento e as comunicações das quais Kardec divulgava, ele diz que sempre essas comunicações traziam os ensinamentos de Jesus. E nunca, segundo a sua avaliação, falava-se de Moisés. E ele, como praticante da fé judaica, ele entendia que os ensinamentos, né, o Decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, foi através deles que Jesus também desenvolveu toda a sua lei, uma vez que esses 10 mandamentos eles não diferiam daquilo que Jesus estava falando. Pelo menos, claro que dentro do seu primitivismo, né, daquela ideia principal, né, da ideia primária. Portanto, por isso que utilizamos esse termo de primitivo, de inicial, né? Então, o que ele resolve fazer? Ele evoca o seu guia familiar, o seu espírito familiar, que, segundo ele, era um espírito que pertenceu à família dele de maneira mais direta, talvez um avô ou algum espírito mais ou menos próximo, e faz algumas perguntas a ele. Ao todo, Kardec coloca 5 perguntas. E as respostas dessas perguntas, Kardec faz um compilado e traz essa mensagem. O interessante é que lá ele fala que o nome desse guia, o nome do guia dele seria o Mardoché, essa identificação. Porém, quando Kardec ele transcreve para o livro, para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca essa mensagem com o nome de um espírito israelita. Então nos dá uma nítida noção de que o que Kardec queria mostrar qual era a visão de um espírito que professava a primeira revelação, digamos assim, estava falando frente às 3 revelações. Porque quando a gente lê essa mensagem, a gente vê que é como se fosse um resumo do que Kardec trabalhou até o momento. Uma vez que também um capítulo Eu não vim destruir a lei, que era a mesma proposta de Jesus falando a respeito da lei trazida por Moisés. Então, essa abordagem é muito interessante, né, o que Kardec está querendo chamar a atenção. Então, basicamente, o que esse espírito fala é que Moisés, sendo um espírito enviado por Deus em meio ao povo hebreu para revelar a lei de Deus ao povo hebreu e utilizar, e sendo o povo hebreu como o povo escolhido a
transmitir essa lei de Deus a toda a humanidade, então é como se fosse uma vitrine, não dando aqui uma ideia de exclusividade, ou seja, que essa lei seria trazida só para o povo hebreu, não. O que o Espírito coloca é que ela seria iniciada pelo povo hebreu. E que realmente os 10 mandamentos ele contém o germe da moral cristã. Porém, para que, num contexto em que Moisés veio, ela não poderia ser divulgada levando em consideração uma forma mais espiritualizada. Porque, segundo o Espírito, aquele povo ele era considerado uns semi-selvagens, no que tangia, é claro, o aperfeiçoamento de suas almas. É como se eles estivessem na infância espiritual. Portanto, a maneira como essa lei foi trazida, ela deveria tocar os sentidos mais grosseiros daquele povo, não é? Através, inclusive, de representações semimateriais. Por exemplo, o sacrifício. Que os sacrifícios eram práticas materiais com fundamentos espirituais. Foi onde o Espírito ele coloca que os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Portanto, não se podia trazer conceitos e ideias mais espiritualizadas, porque o povo daquela época, a nossa condição, não conseguiríamos assimilar essas ideias. Portanto, cabendo a Jesus, encontrando, digamos, uma maioridade espiritual na humanidade, conseguiria desenvolver melhor essas ideias, e foi exatamente isso que ele fez. Então, esse espírito israelita considera Jesus, nessa circunstância, quem iniciou a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que, segundo ele, é a que ficaria a cargo de renovar o mundo através da caridade e do amor ao próximo. Renovando toda a terra, fazendo com que ela mudasse de patamar. E para essa mudança, o Espiritismo serviria como uma ferramenta, como uma alavanca da qual Deus se serve para que este avanço realmente consiga se consolidar. Então, de certa forma, ele faz essa ligação das 3 revelações, que na frase final, colocada por Kardec, dita por esse espírito israelita, ele diz que foi Moisés quem abriu o caminho, através da primeira revelação. Jesus continuou a obra utilizando desses preceitos e sublimando eles. E o Espiritismo arrematará essa obra de elevação do nível de moralidade de todos nós, fazendo, obviamente, com que toda a Terra, todo o nosso globo, ele também evolua. Porque a condição espiritual de qualquer planeta, ela é conforme a condição espiritual dos espíritos que neste planeta habitam. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar tratando as demais mensagens trazidas neste item por Kardec. Então, nesse tema trazido por Kardec. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.